Olá! Bom, vamos lá para mais um vídeo de recebidos do... Caralho, já derrubei tudo aqui. Eita porra! Recebidos do mês de junho e de julho. Chegou muita coisa aqui, como sempre vou mostrando naquela ordem. Primeiro os livros que chegaram das editoras, depois os livros recebidos dos autores, os livros de presente e no finalzinho uma outra coisinha que eu acabei comprando, porque eu não me aguento, eu compro também coisas, mesmo recebendo muita coisa legal. Primeiro vamos começar com os recebidos da editora Todavia, que sempre manda coisas incríveis. Eu sou um apaixonado pela editora Todavia e tenho a sorte dela ser parceiríssima e sempre mandar seus lançamentos maravilhosos, e não é diferente como no caso aqui desse que eles me mandaram no mês de junho, que foi o último volume dos diários do Ricardo Piglia. O terceiro volume. O terceiro se chama Um Dia na Vida, fechando essa trilogia de diários, que é uma coisa maravilhosa. Eu só li o primeiro, que é o Anos de Formação, os diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia, escritor, né, argentino, importante, um importante crítico literário, ensaísta, e eu sou apaixonado pelo Piglia, e eu sou apaixonado pelo Piglia dos diários. Para mim isso aqui é uma espécie tipo de... Quem me segue nas redes sociais, aliás, me segue no Instagram, @pedro.henriquemiller, quem não me segue. Eu também sempre esqueço de falar aqui para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like. Já chega deixando o like no vídeo, isso me ajuda esses vídeos desse canal a serem levados aí para mais pessoas, ajuda esse canal a ganhar mais popularidade, a ganhar mais inscritos, e ajuda também com que esses vídeos cheguem a outras pessoas. Então, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui para esse canal, me dá esse apoio, dá um like aí, comenta. Como eu estava dizendo, a Todavia me mandou o terceiro volume, a conclusão desses diários maravilhosos. Eu estou começando a ler o segundo agora, né? O primeiro chama Anos de Formação, o segundo Os Anos Felizes, e agora o terceiro, Um Dia na Vida. Eles acompanham o Ricardo Piglia ao longo da vida dele inteira. Então, a gente tem desde das leituras dele da juventude, o envolvimento com a política, ao mesmo tempo as decepções políticas, as idas dele ao cinema, os envolvimentos amorosos, as amantes, os ensaios literários, né, que ele vai escrevendo, compondo, e a reflexão, as leituras de filosofia, enfim. É muito incrível, é muito interessante, é uma delícia de ler. A escrita do Piglia é muito saborosa. E aqui você tem também pequenos contos do Piglia, que ele vai... É realmente um laboratório de escrita, assim como a gente tem diários importantes como o do Kafka, que eu recebi também recentemente, os diários da Virginia Woolf. Os diários do Piglia são, assim, belíssimos, importantíssimos. Obrigado, Todavia, pelo terceiro volume. Tô doido para seguir nesses diários tão importantes e tão deliciosos. E a Todavia também me mandou o Correntes, o novo livro da Olga Tokarczuk. Vamos lá falar esse nome polonês um dia corretamente. E é um livro, como sempre, os livros da Todavia, belérrimos, lindos de morrer. Tem uma impressão aqui no corte, igual o outro, né? A Todavia já publicou da Olga o Sobre os Ossos dos Mortos. Eu ainda não li, mas eu quero começar por esse. Assim, acho que tem gente que diz que esse ainda é melhor que o Sobre os Ossos dos Mortos. O Marcelo, meu marido, leu, amou. Eu já vi que uma galera leu também e amou. Eu tô doido para conhecer a escrita da Olga, que é essa escritora polonesa que ganhou o Nobel, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, por agora, né? Uma das últimas vencedoras do Nobel de Literatura.
O Correntes traz uma sinopse que é o seguinte: o coração de Chopin é secretamente levado de volta para Varsóvia por sua irmã. Uma mulher retorna à Polônia para envenenar o seu primeiro amor. Um homem começa a enlouquecer quando a esposa e o filho desaparecem misteriosamente. Por meio dessas e de outras histórias, narradas com brilho e imaginação por uma das maiores escritoras contemporâneas, Correntes explora o significado de ser um viajante, um corpo em movimento, não apenas através do espaço, mas também do tempo. De onde viemos? Para onde vamos? De onde regressamos? Fascinante, irresistível e de uma originalidade rara, esse romance é uma resposta sublime a todas essas questões. Uma exploração profunda e divertida sobre o corpo humano, a vida, a morte e o movimento, conduzindo-nos à essência do próprio significado de humanidade. Tradução da Olga Bagińska-Szinsato. Tradução direta do polonês. Que barato! Esse grande nome da literatura contemporânea polonesa. A edição está uma coisa. Ai, que capa incrível. Outro que a Todavia mandou foi esse aqui, chamado Detalhe Menor, da Adania Shibli. É uma autora palestina, livro finalista do International Booker Prize. A autora, a Dania Shibli, vive entre Jerusalém e Berlim, é uma autora palestina, e Detalhe Menor é um livro que começa no verão de 49, um ano após a guerra que os palestinos chamam de Nakba, catástrofe responsável pelo despejo e pela expulsão de mais de 700 mil pessoas das suas terras. Soldados israelenses atacam um grupo de beduínos no deserto do Negev, dizimando a todos, exceto uma adolescente. Eles capturam a jovem e depois a violentam. Muitos anos mais tarde, já nos dias de hoje, uma mulher em Ramallah, na Palestina, busca desvendar alguns dos detalhes que cercam o caso, obcecada não apenas pela sua natureza, mas porque aquilo teria ocorrido no mesmo dia e mês em que, após 25 anos, ela nasceu. A Dania Shibli sobrepõe com maestria essas duas narrativas translúcidas ao evocar um presente para sempre assombrado pelo passado. Com uma prosa inquietante e precisa, Detalhe Menor ressoa de maneira fervorosa a experiência do apagamento, da expropriação e da vida sob a ocupação na Palestina, e revela a complexidade permanente de se juntar as peças de uma narrativa ocultada por fragmentos da linguagem. Tô seco para ler esse aqui, doido para ler esse aqui. Tradução da Safa Gibran, que também tem traduzido muitas coisas para a editora Tabla, né? Detalhe Menor, também pela Todavia, e a Todavia também me mandou essa edição aqui, linda, que capa linda, do As Minas do Rei Salomão, do Henry Rider Haggard. Esse é um clássico do século XIX, de literatura de aventura, é um clássico inglês, que ganha nova tradução agora aqui pela Todavia, tradução do Samir Machado de Machado. Até então a gente tinha esse clássico aqui sendo lido numa tradução do Eça de Queiroz, mas parece que essa tradução de Eça de Queiroz é quase que uma recriação do Eça de Queiroz, porque ele adapta, ele suprime partes, corta coisas, reescreve cenas, deixa várias guerras e episódios que acontecem nessas aventuras de exploração enfim, de colonização do continente africano de fora. Então, agora acho que pela primeira vez a gente tem essa tradução para o português que dá conta da obra realmente inteira. Vai inspirar toda uma tradição de narrativas de aventura, né, e de exploração. Aqui tem uma introdução do Samir Machado de Machado, analisando inclusive criticamente essas narrativas de colonizadores, mas é um filme, é uma narrativa cheia de aventuras e de grandíssimos acontecimentos, né? É o pai de narrativas como a do Indiana Jones, como
Aquele filme lá com o Nicolas Cage da Disney, A Lenda do Tesouro Perdido, jogos, né, como Tomb Raider, personagens como a Lara Croft, tudo vem dessa tradição inaugurada aqui pelo Minas do Rei Salomão. Realmente inspira das narrativas do Jungle Book, lá do Kipling, a H.P. Lovecraft, enfim. E isso eu quero muito ler também, tá? Belíssima edição com essas ilustrações. De quem é essa ilustração da capa? Tão barato essa. Ilustração de capa Zansky. Não conheço. Muito bom esse desenho. Linda ilustração de capa. As Minas do Rei Salomão, do Henry Rider Haggard, pela Todavia. Da editora Companhia das Letras, chegou aqui esse livro, O Ministério da Verdade, do Dorian Lynskey. O Ministério da Verdade é uma biografia do romance 1984 do George Orwell. Essa distopia tão famosa, tão lida, tão importante, que já está com 147.737 edições aqui no Brasil, junto com o Animal Farm, o Fazenda dos Animais. Mas é incrível, não sabia nem que tinha uma biografia de uma obra literária, né, de um livro. Enfim, e de um livro que realmente está sendo lido e relido, ainda mais agora nessa contemporaneidade tão distópica, nessa ascensão fascista, neonazista tão forte, de governos de extrema direita e de bolsonarismos terríveis. É sempre interessante voltar ao 1984 e a todas as obras que devem ao 1984 e ao George Orwell, enfim, bebem nessa fonte, tem nela uma inspiração muito grande. Então, uma biografia do 1984, bacana, O Ministério da Verdade, e também chegou aqui da Penguin, clássicos, é com a gente mesmo, do Goethe. Chegou essa edição nova do Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado pela Penguin, com tradução do Maurício Mendonça Cardoso. O Maurício Mendonça Cardoso, se eu não me engano, foi o mesmo que traduziu o Goethe naquele volumão autobiográfico do Poesia e Verdade, naquele livrão da biografia do Goethe. Goethe, né, dispensa apresentações. Os Sofrimentos do Jovem Werther é um romance epistolar do final do século XVIII, fundamental para a escola romântica. É um livro que eu não releio há muito tempo, eu não leio há muito tempo. A primeira vez que eu devia ter uns 17 anos, li numa edição de banca, bem ruim, provavelmente com uma tradução ruim, numa época em que eu realmente não me importava com isso. E tudo bem, porque o importante é a gente ler também. Mas eu lembro que mesmo nessa tradução meio vagabunda, que eu não me lembro qual era, eu lembro que eu fiquei muito emocionado lendo. E eu fiquei, meu Deus, como pode alguém sentir um amor desse? O que é isso? Que loucura é essa? E aí depois, eu acho que eu só fui reler, também já faz muito tempo, mas quando eu li aquele livro lindo do Roland Barthes, que é o Fragmentos do Discurso Amoroso, em que ele usa os sofrimentos do jovem Werther para compor diversas elucubrações a respeito do amor e da paixão e dos sentimentos. É um romance, né, epistolar, todo escrito em cartas, em que o Werther vai dizer para um amigo, né, o seu envolvimento amoroso com uma moça que está prometida para outra pessoa, que é a Charlotte. Esse livro que, na época do seu lançamento, foi um acontecimento, desencadeou famosos casos de suicídios, uma onda de suicídios na Alemanha, clássico da literatura alemã, em nova edição da Penguin, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Que delícia!
Chegou aqui também o livro do Lúcio Cardoso, que eu estava querendo demais. Esse livrão lindo, nova edição, que há muito tempo estava esgotada, de Crônica da Casa Assassinada, que saiu nessa edição com essa capa controversa da Companhia das Letras, que eu vi muita gente reclamando, dizendo que a Companhia das Letras agora só está fazendo capas horríveis. Eu achei essa capa bonita. Realmente aquela do Ana Karenina, que todo mundo reclama da companhia, eu também não gosto não, acho feia. Mas essa, eu vi muita gente falando que era uma porcaria e eu achei bem legal, achei boa, bonita, interessante. Crônica da Casa Assassinada, clássico da literatura brasileira, do Lúcio Cardoso. O Lúcio tem uma importância enorme para a literatura nacional, embora ele seja pouco lido. Eu acho que com essa nova edição talvez a gente tenha um retorno, um resgate da obra do Lúcio. Não há uma pessoa que tenha lido esse livro e que não tenha ficado deslumbrada e apaixonada por essa obra. Sei que é uma obra de uma força imensa. Vou ler aqui rapidamente. O romance é responsável por abalar o meio literário brasileiro quando foi publicado pela primeira vez em 59. Crônica da Casa Assassinada conta a história de uma família em decadência. Cada geração se vê mais pobre que a anterior e dilapida o patrimônio para sobreviver. Os Menezes, porém, continuam sendo respeitados na pequena comunidade mineira em que vivem. A Chácara, casa imponente que gera orgulho, mas também aprisiona. É vista com reverência e desconfiança por todos que conhecem o clã dos Menezes. Contudo, a chegada de Nina, jovem carioca que se muda após se casar com Valdo, o irmão do meio, vai abalar a já difícil relação entre os irmãos. Demétrio, o mais velho, tem na esposa Ana uma arma sutil. Timóteo, o mais novo, se embrenha cada vez mais na própria decadência quando passa a viver trancado num quarto. A matriarca da casa é a própria casa, diz Chico Felitti no prefácio dessa edição. As suas alamedas são veias que irrigam o coração que é a Casa Grande. Fantasmagórico, envolvente e extremamente brutal, Crônica da Casa Assassinada utiliza a pluralidade de vozes narrativas para explorar os limites do desejo e da submissão. Vai ser leitura futura, em breve teremos ele aqui no canal, com certeza. Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada. Eu adoro essas sagas familiares clássicas da literatura. Também chegou aqui, que a companhia me mandou, esse do Lévi-Strauss, gente. O Cru e o Cozido, da editora Zahar. Era publicado faz parte do ciclo de clássicos da antropologia do Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss também dispensa apresentação. Clássico da antropologia é uma sequência de publicações um projeto, né, do Lévi-Strauss chamado Mitológicas. Esse é o primeiro da série Mitológicas, é o Mitológicas 1, chama O Cru e o Cozido. Um clássico da antropologia. Eu não sei se eu tenho cacife para ler Lévi-Strauss, eu só li do Lévi-Strauss o livro que dizem que é o mais tranquilo de ler. Eu que não tenho uma base de antropologia quase que nenhuma, mas acho a escrita do Lévi-Strauss assim, belíssima. Do que eu li, eu só li o Tristes Trópicos, que é um livro fundamental. Não tem como ser brasileiro e não ler o Lévi-Strauss lendo o Brasil. E é um livro muito belo, mas dizem que é o mais tranquilo de ler. O Cru e o Cozido já dizem que é bem mais complexo, dizem que é o bicho. É onde ele vai versar sobre suas teses do estruturalismo, né, na antropologia, publicado em 64. É o primeiro volume da extraordinária série Mitológicas, de Claude Lévi-Strauss, partindo de um mito de referência, o do desaninhador de pássaros, colhido entre os Bororo do Brasil Central. O autor vai aos poucos mobilizando centenas de narrativas de todo o continente americano. São mitos que falam da passagem da natureza à cultura, do contínuo ao descontínuo, e revelam uma lógica nada arbitrária de ver e de pensar um mundo que se expressa não por categorias abstratas, como os conceitos utilizados pela ciência, mas por categorias empíricas, como cru, cozido, podre, queimado, silêncio, barulho.
Ao desvelar a singularidade e a riqueza de um pensamento extremamente sofisticado e original, a obra de Lévi-Strauss lança luz sobre a inestimável contribuição da mitologia ameríndia para o conhecimento. Que bom que o Lévi-Strauss não vai ficar só naquelas caríssimas e antigas edições da Cosaque Naif e agora ganha nova edição pela Zahar, com capa do bloco gráfico em cima de uma obra do Jaider Isbel, esse artista incrível, indígena incrível. E também chegou aqui da Companhia das Letras, esse não é um lançamento, mas tinha sido uma solicitação que eu já havia feito antes, um livro que é um livro de se ter na estante, um livro enorme, é o Legenda Áurea, do Jacopo de Varese, Vida de Santos. É um compêndio da Idade Média, reunido e escrito, composto, né, pelo Jacopo de Varese, sobre a vida dos santos da Igreja Católica. Esse livro já foi, acho que talvez em algum momento da Alta Idade Média ou já do Renascimento, um dos livros mais editados do mundo, tipo, superando a própria Bíblia. Eu sou fascinado por narrativas e histórias e não tem aqui como não se interessar pelos mitos ameríndios e pelos mitos cristãos da Igreja Católica. Todos muito violentos, sempre perversos, cheios de assassinatos e tem um aqui, cara, que é maravilhoso. Eu peguei e fiquei dando uma folhada. Tem um que é da Santa Cristina, que é hilário. Eu não conhecia, eu não tenho formação católica nenhuma, não fiz primeira comunhão, não fiz nada, então eu sou muito leigo, mas caraca, a Santa Cristina é uma loucura. O pai faz tudo com ela, corta ela em 1000 pedaços, taca ela num caldeirão, assa ela, tudo para ela não acreditar em Deus, e ela fica, não, eu acredito sim. Sempre aquela coisa, aquelas provações de fé, né, que a pessoa tem que se martirizar, horrores, todos os martírios dos santos, todos, com todas aquelas... Eu sei que até o Édipo parece que surge numa das histórias de um dos santos aqui da Legenda Áurea. Livrão, numa edição linda que a companhia tem, é um livro que eu já queria ter na minha coleção há muito tempo. Legenda Áurea. É um livro com caderno de imagens, né, com vários afrescos e imagens bizantinas dos santos. Então, edição linda. Pra gente rir e achar também maravilhosas as histórias dos santos. Beleza, isso, Companhia das Letras, o que chegou aqui. Agora o que chegou aqui também foi um festival maravilhoso de Nelson Rodrigues. Para minha alegria, chegou tanta coisa do Nelson Rodrigues que eu tô com vontade de fazer um projeto de leitura só do Nelson Rodrigues aqui nesse canal, lendo as peças, mas não só as peças, como também os romances do Nelson Rodrigues. Ele é muito mais famoso pelas peças e na dramaturgia ele realmente não tem par, eu acho, ele é imbatível. É um dos meus autores favoritos brasileiros, mas sem a menor dúvida. Mas os romances a gente acaba lendo menos, os folhetins são tidos como menores. Eu não conheço, eu nunca li nenhum romance ainda do Nelson Rodrigues, nenhum desses seus folhetins, que inspiram inclusive muito as nossas novelas, né? A maneira como as nossas novelas são escritas e tudo mais. Eu recebi aqui da HarperCollins, a HarperCollins está reeditando os romances do Nelson Rodrigues e chegou aqui o Meu Destino é Pecar, que ele foi o primeiro romance que ele publicou com o pseudônimo de Susanna Flagg. E chegou aqui, peraí, tem uma sinopse que é divertidíssima. Nelson Rodrigues. Há quem diga que os ingredientes essenciais para um melodrama envolvente são mocinhas que jamais renunciam ao amor, galãs inabaláveis e vilões dispostos a tudo. Meu Destino é Pecar, de Nelson Rodrigues, não economiza em nenhum desses elementos e talvez por isso tenha inspirado tantas telenovelas no Brasil. Agora o livro ganha nova edição pela HarperCollins
e contém um texto introdutório do João Emanuel Carneiro, né, o autor de novelas, o autor de Avenida Brasil, e da escritora Socorro Acioli. Publicado originalmente em 1944, a obra inaugura uma série de romances de Nelson Rodrigues que nasceram das páginas dos jornais, né, no formato de folhetim. E essa, no caso dessa, é a primeira que ele publica com o pseudônimo feminino de Susana Flagg. Sua versão em livro arrebatou um sucesso estrondoso à época, vendendo até 20 mil exemplares em 40 dias. Best-seller da época. No livro, Nelson apresenta a vida de Leninha. Leninha é uma jovem sem grandes atrativos, que é obrigada a se casar com Paulo, um rico fazendeiro, bêbado, grosseiro, para salvar a família da ruína e para dar uma perna mecânica à irmã, apaixona-se pelo irmão dele, Maurício, um conquistador avesso a compromissos que anos antes envolvera-se com a cunhada, Guida, morta em circunstâncias suspeitas. Enredo mais rodriguiano que esse é impossível. Esse é o segundo livro que a HarperCollins está lançando do Nelson. Eles também publicaram O Asfalto Selvagem, num projeto gráfico semelhante a esse, né? Tá linda a edição nova. Que bom que a gente vai ter. E eu acho que a HarperCollins vai continuar publicando outros romances, outros folhetins do Nelson Rodrigues. Eles dizem aqui, ainda trará 8 títulos do escritor nos próximos 2 anos. Que maravilha! Então quem sabe a gente não faz um projeto aqui lendo Nelson Rodrigues, esse autor tão maravilhoso. Além da HarperCollins, chegou aqui do Nelson Rodrigues 3 volumes da editora Nova Fronteira, das crônicas do Nelson, que eu amo também. São muito divertidas, muito engraçadas, como sempre, muito irônicas, muito satíricas, muito virulentas, mas com muito humor, muita acidez, cutucando ali questões políticas. Era chamado de reacionário, mas também era crítico ao conservadorismo, à hipocrisia de modo geral, de direita e de esquerda. É uma figura sempre polêmica, sempre muito polêmica, e por isso mesmo também muito necessária e inteligentíssimo, e escrevia muito bem. Acho que isso que no final das contas também importa. Escrevia bem, escrevia como ninguém. E as crônicas é um gênero também que ele explorou durante a vida inteira. E a Nova Fronteira está reeditando também as crônicas, os volumes de crônicas, que já são obras fundamentais também da literatura, reunidas em volumes como O Óbvio Ululante, Primeiras Confissões, A Cabra Vadia, Novas Confissões, e o terceiro volume de crônicas, O Reacionário, Memórias e Confissões. Eu sei que eles também em breve vão lançar outro volume estão para lançar agora, né? Outro volume também de crônicas, mas que são as crônicas de memórias do Nelson, que é A Menina Sem Estrela. Também são crônicas biográficas, né? Então, maravilha, edições novas do Nelson Rodrigues, esse autor que eu tanto amo. Obrigado, editora Nova Fronteira, obrigado, editora HarperCollins, pelo envio de Nelson Rodrigues. Agora, realmente, claro, o meu Nelson Rodrigues favorito é o do teatro, é o Nelson Rodrigues das peças, vocês podem imaginar o porquê. E eles me mandaram, eles também estão republicando as peças, né, soltas do Nelson. Eu tenho elas em volume, acho que está no outro quarto, em volume de obra completa, né, em 4 volumes. Mas eles também estão publicando essas edições com as peças soltas, únicas, né, avulsas. E eles me mandaram aqui o Anti-Nelson Rodrigues, que é uma das peças, para mim, as edições são lindas da Nova Fronteira. Eu sei que eles já lançaram Boca de Ouro, eles já lançaram O Vestido de Noiva, mas está com uma diagramação excelente. A capa sempre contém assim, alguma fotografia, alguma coisa que remeta ao enredo da peça. Ótima diagramação para ler com o espaçamento e a divisão dos personagens, muito bem editado. Tem imagens das montagens, ó, aqui a gente tem o Zé Wilker, que fez a primeira versão
dessa peça, uma peça que foi encomendada pro Nelson Rodrigues. Ele mesmo dá o nome da peça de Anti-Nelson Rodrigues, porque é uma peça que não se parece muito com o restante das obras dele, justamente porque é uma das poucas peças que não tem um fim trágico, como costumam ter as suas tragédias cariocas. Então, ele mesmo disse que era ele testando um outro tipo de escrita com um desenlace harmonioso. Por isso mesmo é uma das peças que eu menos gosto do Nelson Rodrigues, mas justamente porque ela é uma espécie de exercício do Nelson para não ser Nelson Rodrigues. Aí eu acho que ele é menos... Não deixa de ser muito bem escrita, mas eu acho que é menos interessante, menos cáustica. A Nova Fronteira, falando em peças, vieram várias peças. Também me mandou O Alto de João da Cruz, do Ariano Suassuna. Nessas edições também lindas da Nova Fronteira, das obras do Ariano, autor também fundamental da literatura brasileira e da dramaturgia brasileira. Nesse projeto gráfico novo da editora Nova Fronteira, já saiu Santo e a Porca, já saiu Alto da Compadecida, já saiu As Colchambranças de Quaderna, Farsa da Boa Preguiça, Pena e a Lei, e agora saiu O Alto de João da Cruz. Se eu não me engano, O Alto de João da Cruz é uma peça inédita, inspirada em 3 cordéis, também inspirado no dilema fáustico, né, no dilema de Fausto, do poema trágico de Goethe, que vai narrar as aventuras do João da Cruz e acho que o seu encontro, né, com o Demo, assim como nós temos lá no Alto da Compadecida. Que beleza, não conheço essa peça, mas amo Ariano Suassuna. Obrigado, editora Nova Fronteira, pelo envio. A editora Mais Peças, a editora Temporal, essa editora que eu também já mostrei aqui e que está lançando a obra do Vianinha, projeto importantíssimo nas edições de peças de teatro também e das publicações de obras importantíssimas na cultura nacional. A gente tem uma nova publicação do Vianinha, que é a peça Mão na Luva, peça que vai narrar os dilemas de um casal, que no texto só é identificado pelos nomes de ele e ela, e é olha, a edição tá um barato também vem com ilustrações, também vem com fotografias das montagens que já foram realizadas da peça. Aqui o Marco Nanini, com prefácio, com pós-fácio da Maria Silvia Betti, professora da USP, especialista em Vianinha. O projeto todo é coordenado por ela, né, da Temporal. Enfim, a editora Temporal fazendo um trabalho incrível, lindas as edições. Muito obrigado pelo envio. Eu, inclusive, comprei uma outra da Temporal, essa eles não me mandaram, eu comprei. Comprei a publicação que eles fizeram agora do Thomas Bernhard, essa peça dele chamada Praça dos Heróis. O Thomas Bernhard é esse autor austríaco que eu amo de paixão. É um autor com uma escrita violenta, escrita cheia de raiva e de desconforto, conflito, uma escrita interessantíssima, e eu nunca li nenhuma peça do Thomas Bernhard. Está sendo publicada pela editora Temporal, e nessa peça, Praça dos Heróis, o Thomas Bernhard vai traçar um paralelo com um episódio de 1938, em que, durante uma celebração da anexação da Áustria pela Alemanha nazista, Hitler foi ovacionado pelos cidadãos de Viena na praça que dá nome a essa obra, na Praça dos Heróis. A peça apresenta então uma reflexão crítica sobre o antissemitismo e a política do esquecimento na Áustria do pós-guerra. É uma peça polêmica por sua assertividade, sensibiliza os leitores não só pela agudeza da situação que representa, mas pela sua atualidade, né? Pela desconfortável atualidade desse apagamento histórico, desse povo sem memória, e a gente sabe que não lembrar dos horrores que já vivemos na história faz com que eles se repitam ao que estamos vivendo com o nazismo bolsonarista, o neonazismo daqui desses trópicos. A editora Aine me mandou essa edição linda. Eu amo as edições da Aine, que tem esse projeto gráfico, né? Lindo. Eles me mandaram O Deus da Carnificina,
Deus da Carnificina é uma peça de uma autora francesa chamada Yasmina Reza. Tem uma adaptação para o cinema, né, dirigida pelo Polanski. Agora eu não lembro de que ano que é, mas que é com a Jodie Foster, é com a menina Titanic, como é o nome dela, que eu amo? Mare of Easttown, como é o nome dela? Kate Winslet, com a Kate Winslet maravilhosa. E aqui eu vi uma montagem do Deus da Carnificina, quando teve uma montagem aqui brasileira no teatro, que eu achei maravilhosa, era melhor do que o filme, que foi com a Deborah Evelyn e porra, eu tô péssimo com o nome. E é sempre a atriz que faz a personagem, a mesma personagem. Não lembrei o nome da Kate Winslet, como é o nome dela, meu Deus? Julia Lemertz. Pô, como é que eu esqueci o nome de Julia Lemertz? Julia Lemertz, Paulo Betti, o Oran Figueiredo, fazendo esses dois casais. É uma peça muito divertida, eu reli ela agora, assim que ela chegou, porque é uma peça super curtinha. É uma peça que fala de um embate de dois casais que ficam tentando manter a civilidade, porque os filhos desses dois casais brigaram e um enfiou a porrada no outro, pegou um bastão no meio da rua, estavam brincando na praça, porque um fez alguma coisa lá que incomodou o outro, um deles pegou um bastão e deu-lhe na cara do outro, arrancando os dentes, deformando a cara do menino. E os pais estão nesse encontro no apartamento de um deles, que recebe com toda a cortesia, toda aquela falsidade dos bons costumes da Europa, para receber com muita civilidade os pais desse menino que destruiu a cara do filho deles. E aí, ao longo da peça, eles vão desmontando toda essa civilidade, essa pretensa civilidade, para poder mostrar que eles realmente não valem nada, que na verdade eles querem se esganar e se destruir, assim como os filhos fizeram meio que uns com os outros, né? Se degladiaram ali. Só que eles vão se degladiando pela palavra, pelas palavras, pelo discurso, enfim. É uma peça excelente, é muito engraçada, é uma peça de dar 1000 gargalhadas, assim. É muito engraçada e muito bem escrita. Eu aconselho muito a leitura dessa peça, é barato. Então, o Deus da Carnificina, nessa edição linda da editora Aine. Que bom que a editora Aine também está publicando peças de teatro. Vocês sabem que esse canal aqui é dedicado à dramaturgia e também à leitura de textos clássicos da dramaturgia, clássicos e contemporâneos. Então, uma excelente peça contemporânea, que para mim já é, quem sabe, talvez um clássico na linha desses dramas familiares, ao modo de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Edward Albee, Eugene O'Neill, Tennessee Williams. Essa peça parece seguir essa tradição um pouco. Parando para editar o vídeo, vejo que finalzinho aqui das gravações, acabou a bateria do microfone, perdi o áudio todo, então botamos bateria nova e vamos gravar aqui o finalzinho do vídeo. Mudou a luz, mudou tudo, mas vamos finalizar aqui o vídeo de recebidos. Agora, vindo aqui para os livros que eu recebi dos autores, que os autores mandaram. Eu recebi da Helena, a Helena Cunha, esse aqui, o Boa Sorte, que é um quadrinho enviado pela Helena. Helena, uma amiga querida. A Helena está publicando esse quadrinho dela, o Boa Sorte. Ela publicou no ano passado, por uma editora, um selo editorial independente dela mesma. É um quadrinho muito lindo. Aliás, sigam a Helena. Eu vou deixar o link daqui da conta dela no Instagram. No Instagram, ela sempre publica diversas coisas dela. A edição é linda, vem com um cartãozinho, vem com uma cartinha para você ler com spoilers, então só pode ser depois de ler o quadrinho. E o Boa Sorte é um quadrinho feito pela Helena, muito caprichado, muito gracioso, que vai contar a história da Julieta. A Julieta perde a irmã dela depois de um episódio traumático, de um suicídio, e ela vai precisar morar com a avó. E então, ao morar com a avó, ela vai entrar em contato com com uma outra vida, né? Vai ter que se acostumar a uma outra vida, a descobrir também novas amizades, a sua sexualidade. O traço da Helena é muito lindo, é uma gracinha. Me faz lembrar aquele quadrinista do Scott Pilgrim, sabe? Brian O'Malley, que
também fez aquele Repeteco. Tem alguma coisa aqui que me faz lembrar talvez as cores, a simplicidade do traço, mas são muito graciosos. Helena, amei o meu Boa Sorte, vou ler assim que der, o mais rápido possível. Também chegou aqui o Matei Minha Mãe, o Anderson Félix me mandou, uma publicação pela Cotter Editorial. Obrigado, Anderson, pelo envio do seu livro. O Anderson está lançando esse, que acho que é o primeiro livro dele, chamado Matei Minha Mãe, e diz o seguinte aqui na orelha: matei minha mãe, enterrei meu amigo, sou um punheteiro de merda, eu entendo de merda, eu sou um merda. É assim que Samuel dos Passos começa o seu relato, que ao longo das páginas torna-se um relato do que foi ser um jovem brasileiro nos anos 90. Uma geração que viu os programas sem censura da televisão, as previsões do fim do mundo e que viveu o desemprego e a fome. Bom, não é muito diferente esse anos 90 aqui do Anderson Félix, da nossa situação atual. Bacana, Anderson, tá aqui o livro, lançamento dele, que ele me enviou muito gentilmente. Eu agradeço o envio. Matei Minha Mãe, do Anderson Félix. Muito obrigado. E agora, depois desses dois recebidos dos autores, vem os últimos, que são os que eu comprei. Eu comprei da Companhia das Letras para integrar aqui minha coleção dos livros do Freud, que estão aqui atrás da minha cabeça. Falta pouco para a companhia concluir essa publicação que eu acho lindíssima das obras completas do Freud, em capa dura, com essa guarda sempre linda. A tradução é do Paulo César de Souza, tradutor do alemão, que também traduz para a companhia as obras do Nietzsche. E está terminando agora, acho que já está nos últimos volumes da obra completa do Freud. Esse aqui, o último que acabou de sair, é o Obras Completas, volume 5. A companhia não lança todos necessariamente na ordem, né? Então, o último que saiu é o volume 5, Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos. Sobre os sonhos, o Freud vai fazer uma espécie de resumo de uma das suas maiores obras, né? Que é o Interpretação dos Sonhos, uma espécie de introdução a esse calhamaço do Freud do Interpretação dos Sonhos. E no ensaio Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele vai apresentar o famosíssimo conceito de ato falho, né, ou lapso freudiano, pensando como esses deslizes verbais, como que esses lapsos, esses pequenos esquecimentos ou essas trocas linguísticas podem apresentar uma espécie de pista sobre o nosso inconsciente. Textos muito importantes do Freud e, inclusive, são muito recomendados como uma excelente introdução, justamente por estar associado a experiências muito cotidianas, né, mas ao pensamento freudiano. Eu estou esperando a companhia terminar de lançar o restante, os pouquíssimos que faltam, para poder ler o Freud meio que na ordem cronológica, porque eu acho que é ótimo. A minha leitura é completamente leiga do Freud, mas eu leio o Freud com muito prazer, assim. Só li Os Delírios e os Sonhos na Gradiva, li o Luta e Melancolia, li o Unheimlich, que é o meu texto favorito, mas fui lendo ele meio assim, né, aos pedaços. Eu queria acompanhar desde o início, pegando tomo a tomo aqui e lendo na ordem. Mas esse aqui é um excelente para começar, Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos, do Sigmund Freud. Também comprei um lançamento recente da Companhia das Letras, que é o Bartleby e Companhia, do Henrique Villa-Matas, com tradução de Joseli Viana Batista e Maria Carolina de Araújo. O Henrique Villa-Matas era publicado pela Cosac Naif, agora a companhia segue reeditando as suas obras, e eu resolvi começar. Eu nunca li o Villa-Matas, sei que é um autor que escreve muito sobre o ato da escrita, sobre escrever livros sobre livros, e aqui ele vai usar o Bartleby, que é aquele famoso personagem do Bartleby, o escrivão, né, do Herman Melville, para pegar esse personagem, aquele personagem que vai trabalhar num escritório de advocacia, que num determinado momento, quando o patrão chega com novas incumbências para ele trabalhar lá como um copista, vira para ele e diz: acho melhor não, ou preferiria não, né? I would prefer not to.
E a partir dessa resistência, desse acho melhor não, o Vila Matas vai fazer um compêndio da literatura que nega, de uma literatura que opera pela via negativa, seja a partir de autores que pararam de escrever, como o Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio, seja na obra de autores que escrevem com o silêncio, escrevem sobre o vazio, como o Beckett ou como o Robert Walser. E aqui ele vai fazer uma lista desses Bartlebys, desses autores reais ou fictícios, ele também cria alguns para colocar nessa lista, percorrendo aí um labirinto criado por ele, esse labirinto do não, esse labirinto da recusa. É um autor que eu tenho certeza que eu vou amar e que eu devo ler muito em breve, o Henrique Villa-Matas, publicado agora pela Companhia das Letras. Também da Companhia eu comprei, esse já não é um lançamento tão recente, mas é porque eu nunca li nada do Sebald. E aí eu comprei Os Anéis de Saturno, do Sebald. Sebald, que também é um importantíssimo autor contemporâneo, morreu acho que nos anos 2000, no começo dos anos 2000. O tempo inteiro eu leio sobre o Sebald, mas nunca li nenhuma obra dele. Resolvi começar por essa daqui, com tradução do José Marcos Macedo. E a sinopse é muito interessante. O Sebald é esse autor que mistura relato pessoal com ficção, com imagens, com fotografia, com ensaios e digressões. A sinopse diz: Sebald inicia esse romance fazendo menção ao vazio que se alastra em mim sempre que termino um longo trabalho. É esse vazio que motiva o narrador, autobiográfico ou não, e pouco importa, ao sair numa longa caminhada pelo leste da Inglaterra, que nos é relatada em um fluxo denso de digressões e imagens. Embora movido por alguns interesses particulares, o fascínio por ruínas históricas e fenômenos geográficos, a obra do naturalista Thomas Browne, um encontro com um amigo escritor, o que impulsiona o personagem e a sua narrativa é o empenho em compilar tudo aquilo que vê, numa espécie de catálogo anotado da deteriorização da civilização e da natureza. Sebald passa longe, porém, do niilismo. Suas associações surpreendentes, o curioso arquivo de fotografias e as descrições belíssimas transportam o leitor a um mundo atraente e hipnotizante, cujo significado depende, todavia, da memória. Sem a memória, a nossa existência não passaria de uma sequência infinita de momentos despidos de sentido. E só de folhear qualquer livro do Sebald eu já acho fantástico, porque é cheio dessas intromissões de documentos, de imagens, de fotografias, de quadros. Eu acho incrível. O meu primeiro Sebald, então, provavelmente vai ser Os Anéis de Saturno. E para finalizar, 2 quadrinhos maravilhosos. Um deles, esse aqui é da Todavia, O Essencial de Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel, com tradução da Carol Ben-Simon. Esse aqui é uma reunião de tirinhas da Alison Bechdel. A Alison Bechdel é aquela autora do já clássico Fun Home, que também foi publicado pela Todavia. O Fun Home é um dos quadrinhos mais belos, mais lindos, mais tocantes que eu me lembro de ter lido recentemente. Já é um clássico contemporâneo sem sombra de dúvidas. E no Perigosas Sapatas, o Perigosas Sapatas era uma tirinha que a Alison Bechdel publicou nos Estados Unidos, acredito que dos anos 80 até os anos 2000, e ele acompanha as narrativas, as vidas das personagens Tony, Harriet, Clarice, Louise, Ginger, Sparrow. E essas personagens compõem um grupo de amigas lésbicas que vivem em Nova York e que compartilham suas crises no trabalho, no ativismo, dando aulas em universidades, fazendo suas pesquisas universitárias, suas idas e vindas amorosas, os desejos. E aqui é uma seleta, assim, uma seleta das melhores tirinhas das Perigosas Sapatas, numa edição que tá fabulosa, linda. Linda. E cheirosa.
E para fechar com chave de ouro, esse aqui que para mim é um dos maiores acontecimentos, acho que sem sombra de dúvida é o maior lançamento editorial do ano de 2021, acho que vai ser difícil bater essa publicação, que é o Manual do Minotauro, a reunião das tirinhas da Laerte. Finalmente um compêndio que reúne basicamente a produção da Laerte entre os anos 2000, 2004 até agora, recentemente, até 2015, que é justamente o momento em que a Laerte vai abandonar os quadrinhos do Piratas do Tietê, vai abandonar os personagens famosos dela e vai começar nessa reelaboração do gênero, do formato e da linguagem dos quadrinhos, refinando cada vez mais essa composição de um quadrinho que é quase metafísico, um quadrinho poético, lírico, em que o humor, ela diz aqui inclusive na orelha desse volume, não está necessariamente vinculado, ou pelo menos não está escravo de uma piadola, de uma gag final, em que o último quadrinho não necessariamente explica aquela sequência inteira, ou pontua aquela sequência de imagens inteira. Às vezes os quadrinhos, às vezes a tirinha faz sentido quase que num todo, ou numa integridade, ou então o último quadrinho aponta mais uma dúvida do que uma certeza para aquela construção narrativa. Às vezes abandona completamente a narrativa, enfim, é realmente uma recriação do gênero. E esse primeiro quadrinho que abre esse volume do Manual do Minotauro é bem elucidativo. Aparece uma moça, ela encontra uma esfinge e aí a moça diz: desisto, não consigo te decifrar. Aí a esfinge pergunta: decifrar o quê? E ela diz: o seu enigma. E a esfinge diz: não é enigma, é um poema. E eu vejo tanto na internet as pessoas, né, comentando nas tirinhas da Laerte, dizendo: esse eu não entendi nada. É igual as pessoas que querem entender, sei lá, os quadros. Esse quadro eu não entendi. Realmente, eu acho que a Laerte trouxe para as tirinhas e para os quadrinhos uma coisa que a gente realmente não associa à tirinha, que é a necessidade de interpretá-la racionalmente, logicamente. E isso aqui é uma maravilha, e ler todos eles em ordem assim é fantástico. Ou então ir lendo aos poucos, que beleza, que volume maravilhoso. Eu sou apaixonado pela Laerte, e que maravilha ter essa edição que saiu pela Quadrinhos da Companhia, para fechar aqui os nossos recebidos da semana com essas novidades. O vídeo deve ter ficado imenso. Agradeço a quem ficou até aqui, quem aguentou esse vídeo inteiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa aqui embaixo o sininho, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo. Lembro mais uma vez. E se quiser algum desses livros comentados aqui, escreve aqui embaixo qual que mais despertou o interesse aí de vocês. Me avisa, vamos conversar. Eu adoro bater um papo com vocês aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê logo mais com mais vídeos aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até já!